Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso de transferência de calor. A gente está no capítulo 3, falando sobre condução de calor unidimensional. E nessa aula nós vamos apresentar uma análise alternativa da condução de calor e vamos falar também sobre sistemas radiais. Qual que seria essa análise alternativa? Vamos considerar essa superfície adiabática aqui ao lado. Nós temos um tronco de um cilindro e o que nós temos? Nessa superfície eu tenho uma temperatura prescrita e na segunda superfície aqui, na superfície exterior, eu também tenho uma outra temperatura, ok? Então nós temos as condições de temperatura prescrita nas duas superfícies. A área minha, ela não é mais uniforme como tem sido até então. No entanto, o que acontece? Em termos de taxa, ok? A taxa de transferência de calor em uma seção desse tronco de cilindro, o que vai acontecer? Eu tenho que essa taxa aqui, ela vai estar entrando numa seção e vai estar saindo por outra. Taxa diferente de fluxo. Vocês lembram que o fluxo de calor é igual à taxa sobre a área, tá? Então, em termos de fluxo, esses valores são diferentes, mas em termos de taxa, esses valores são iguais, ok? Então, se nós considerarmos as condições de regime estacionário, sem geração de calor e sem perdas de calor pelas superfícies laterais, já que está falando para a gente que tem um isolamento e a superfície aqui da lateral do meu tronco de cilindro, ela é adiabática, ou seja, ela não troca calor com a isolação, nós temos que a taxa de transferência de calor Q de X vai ser necessariamente uma constante para qualquer X, porque o calor que entra em um lado aqui, que entra nessa face aqui, tem que ser igual ao calor que está saindo na outra face. Nós temos então, portanto nós temos apenas uma taxa constante Q de X de transferência de calor. Lembrando que nesse caso os fluxos de calor são diferentes, ok? Deve ficar bem claro isso aí. Uma vez que a taxa condutiva é uma constante, nós podemos integrar a equação da taxa, se Q de X é constante. Isso daqui nada mais é do que a lei de Fourier. Q de X é igual a menos K de T derivada de T com relação a X, faltou multiplicar pela área aqui, né? Vezes a área de X, ok? Então, a área a gente separa por variáveis aqui. O K é a função da temperatura, então ele deve ficar desse lado aqui. E nós temos essa equação aqui para a taxa de transferência de calor, que nós podemos determinar com uma forma integrada da equação da taxa de difusão, ao invés de trabalhar com a equação diferencial. Portanto, em alguns casos, como esse que eu apresentei para vocês, do tronco de cilindro, nós podemos usar a fórmula integrada. O interessante aqui é notar que o K, nesse caso aqui, eu posso trabalhar com K variando com a temperatura. Ou seja, o K não é constante. Até então a gente tinha trabalhado com K constante, ok? A gente vai continuar trabalhando com K constante, mas especificamente nesse tópico nós podemos abrir essa exceção aqui para o K sem complicar tanto o nosso problema. Apenas relembrando, se nós quisermos trabalhar com a formulação integral da taxa de condução de calor, nós devemos ter em mente que nós temos que trabalhar em regime estacionário com uma condução de calor sem geração interna. Além disso, as superfícies estarem adiabáticas, ou seja, sem trocar calor com o meio. Vamos então para o exemplo 3.4.
no exemplo 3.4, nós temos que medidas mostram que a condução em regime estacionário através de uma parede plana, sem geração de calor, produz uma distribuição de temperaturas convexa, que essa é demonstrada por essa linha vermelha que está aqui. De modo que a temperatura no centro é ΔT0, então entre esses dois pontos aqui a gente tem a temperatura ΔT0 superior àquela esperada para uma distribuição de temperaturas linear. Ou seja, você tem a temperatura para quando a condutividade ela é constante, que no caso aqui seria dada pela média, ou seja, essa temperatura desse ponto, que eu vou chamar T de L sobre 2, como que era essa temperatura? Seria a média das duas temperaturas, T1 mais T2 dividido por 2. Então, a nova temperatura, que eu vou colocar aqui T asterisco L sobre 2, ela vai ser igual a T1 mais T2 dividido por 2 mais esse delta T0, ok? Supondo que a condutividade térmica apresenta uma dependência linear com a temperatura K igual a K de E1 mais alfa T, sendo alfa uma constante, desenvolva uma relação para determinar alfa em termos de delta T0, T1 e T2. Então precisamos encontrar uma correlação para determinar qual que seria esse valor alfa aqui em termos de delta T0, T1 e T2. Vamos então para a resolução desse problema. Vamos então para a resolução do exemplo 3.3 e nesse exemplo nós temos aqui a nossa placa, um lado está a temperatura T1 e o outro lado está a temperatura T2. Se o K fosse linear, a gente teria uma reta. Como ele não é, nós temos uma curva. Essa curva vai produzir um diferencial de temperatura ΔT0 em relação ao caso linear, caso se o K fosse constante. E o que nós devemos fazer é determinar qual que é esse alfa em função dos parâmetros que são conhecidos. Nós vamos assumir algumas condições que já estamos assumindo nos outros problemas: regime permanente, condução unidimensional. Vamos considerar que o caso sem geração interna de calor, e vamos considerar também que o alfa é positivo e constante, ok? Nesse caso nós vamos considerar que o alfa é positivo. Para qualquer ponto da parede nós podemos determinar o fluxo de calor nessa superfície, ok? Então, em qualquer ponto da parede nós temos que o fluxo de calor em x vai ser igual a menos K dt dx, que é igual a menos K0, 1 mais alfa t, derivada de t com relação a x. Nós apenas substituímos os valores de K, certo? Bem, nós vamos integrar então a essa equação Q de x, que eu vou chamar de equação 1, ok? Eu vou chamar ela de equação 1. Nós vamos integrar sobre toda a superfície da placa que tem um comprimento L. Então eu vou integrar a equação 1 de 0 até L. Fazendo essa integral, o fluxo de calor ele é constante, então ele sai fora da integral. E nós vamos integrar a integral da temperatura T1 até a temperatura T2 de K0, 1 mais alfa T, derivada da temperatura. Fazendo a integral, nós vamos obter que a expressão do fluxo de calor em x vai ser dada por menos K0 sobre L, que vai multiplicar T2 mais alfa T2 ao quadrado dividido por 2, menos T1 mais alfa T1 ao quadrado dividido por 2, essa expressão do fluxo de calor em x, que eu vou chamar ela de equação 2. Nós podemos realizar novamente a integração, mas agora nós podemos variar os limites. Eu vou integrar até o meio da placa. Como o fluxo é igual, eu vou poder comparar depois, ok? Então, fazendo a integração de 0 até L sobre 2 de Q do fluxo de calor
dx integral da temperatura T1 até a temperatura no meio da placa de K0, 1 mais alfa T dt, isso vai nos fornecer menos 2K0 sobre L, TL sobre 2 mais alfa TL sobre 2 ao quadrado sobre 2, menos T1 mais alfa T1 ao quadrado sobre 2. Essa é a equação 3 que eu vou chamar aqui, ok? Mas o que acontece? O TL sobre 2 ele é igual à temperatura aplicada em L sobre 2, que a gente sabe que é temperatura 1 mais temperatura 2, mais aquela variação de temperatura, o caso linear, mais a variação de temperatura que foi chamada pelo exemplo de ΔT0. Quando nós fazemos isso, nós podemos igualar as taxas de transferência de calor e substituir o TL sobre 2. Então, igualando as taxas de transferência de calor, já que a taxa de transferência de calor é constante para toda a placa, nós vamos ter essa expressão que eu estou mostrando para vocês aí. O K0 sobre L ele é um fator comum nas duas equações, então eu posso cancelar eles, assim como eu posso também cancelar uma vez o T1 mais alfa T1 ao quadrado sobre 2. Bem, então nós temos que T2 mais alfa T2 ao quadrado sobre 2 vai ser igual a 2 vezes T1 TL sobre 2 mais alfa TL sobre 2 ao quadrado sobre 2 menos T1 mais alfa T1 ao quadrado sobre 2, ok? Vamos substituir o TL sobre 2 e isolar o alfa nessa equação. Então eu estou reescrevendo aqui junto com o TL sobre 2, substituindo já o TL sobre 2, que dá T1 mais T2 sobre 2, substituindo isso, e vamos isolar o alfa na equação seguinte. Então vamos escrever as equações aqui, todos os termos aqui, agora abertos, né? Isolando agora o alfa, nós temos que alfa é igual a 2 ΔT0 dividido por T1 mais T1 ao quadrado mais T2 ao quadrado sobre 2 menos T1 mais T2 sobre 2 mais ΔT0, que é o TL sobre 2, tudo isso ao quadrado, ok? E isso é a resposta do exercício. Agora, no subitem 3.4, o que nós vamos tratar vão ser sistemas radiais. Nós vamos falar de cilindros e esferas. Então, um cilindro comum é um cilindro oco cujas superfícies internas e externas estão expostas a fluidos com diferentes temperaturas. Isso sempre vai estar ocorrendo na prática. Você tem, por exemplo, um cano que está vindo lá da sua caixa d'água, se você tem aquecedor solar, por exemplo. O que está acontecendo? Você tem dois tipos de fluido. Aqui no exterior, você tem a convecção do fluido, tá? E a temperatura infinita aqui do ar. Se você está dentro do fluido, o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho água quente passando. Então aqui está ocorrendo também convecção no fluido e a temperatura da água. E o que eu tenho entre esses dois fluidos, separando esses dois fluidos? Eu tenho um tubo que tem uma parede aqui, tem uma espessura de parede dada aqui. E o que acontece? Você tem condução ocorrendo nessa parede do seu tubo. Então, se nós temos qualquer aplicação que tiver um cano de água quente e esse cano estiver exposto ao ar, nós vamos ter o caso de um cilindro oco, por exemplo, ok? Se nós considerarmos o estado estacionário sem geração de calor, nós podemos dizer que a forma apropriada da equação de calor é dada por essa daqui. Nesse caso, a gente está considerando o caso radial,
Lembra lá que eu pedi para vocês deduzirem lá no capítulo anterior a equação da condução de calor para uma superfície cilíndrica. Então aqui a gente vai utilizar essa equação. Claro que aqui nós não temos a variação temporal disso, que seria ρCp derivada da temperatura com relação ao tempo. Essa derivada é zero, visto que a gente está no regime permanente. A taxa na qual a energia é conduzida através de qualquer superfície cilíndrica no sólido, ela vai ser representada pela lei de Fourier para um cilindro. Então, o que nós temos? Nós aplicamos a lei de Fourier para o cilindro, nós derivamos então com relação ao raio, não mais com relação a x. E qual que é a área que eu vou trabalhar? Vai ser a área da superfície cilíndrica. E essa área é dada por 2πr, ou seja, o comprimento da minha circunferência aqui, vezes o comprimento do cano, ou o comprimento da tubulação que vocês estiveram aplicando a equação para determinar a taxa de transferência de calor. Portanto, da lei de Fourier, nós sabemos que a taxa de transferência por condução Q de R, novamente, não o fluxo de calor térmico, tá? Ele vai ser uma constante na direção radial. Isso porque a gente tem a primeira derivada da temperatura com relação ao raio. E quando nós integramos isso duas vezes, nós obtemos que a temperatura em função do raio vai ser dada por C1 ln de R mais um C2. Se nós considerarmos as condições de temperatura prescrita em ambas as faces, então nesse caso aqui nós vamos considerar um cilindro oco que tem a temperatura prescrita em uma face dada por TS1, temperatura da superfície interna aqui, e TS2, a temperatura da superfície externa. Nós podemos substituir essas condições de contorno na solução geral e a gente vai obter uma expressão para a distribuição de temperatura em função do raio. Então nós temos essa distribuição de temperatura aqui em função do raio, que nos diz que a temperatura em qualquer posição de R é dada pela diferença de temperatura TS1 menos TS2 dividido pelo ln, logaritmo natural do R1 sobre R2 vezes o ln de R sobre o R2. Isso daqui eu vou somar com a temperatura da superfície externa TS2 e isso vai me dar o valor da temperatura em função do meu raio. Assim, podemos derivar aquela expressão e determinar que a taxa de transferência de calor vai ser dada por essa expressão aqui, 2π LK TS1 menos TS2 ln de R2 sobre R1. E vocês observam que essa expressão ela é uma constante, portanto a taxa de transferência de calor é uma constante quando nós temos um cilindro radial. Vale lembrar que se a gente tiver um fluxo de calor, esse fluxo de calor não vai ser uma constante, já que a gente vai ter que dividir pela área aqui, e a área é 2πrL, ou seja, vai aparecer 1 sobre R aqui na minha equação e esse 2πl vai sumir, ok? Nesse resultado fica evidente que para a condução radial em uma parede cilíndrica, a resistência térmica, qual que vai ser a fórmula da resistência térmica? Vai ser ln de R2 sobre R1 dividido por 2πlk. Então, se nós tivermos o cilindro, a resistência ela fica invertida aqui. Ok? Então, nós temos aqui o exemplo do cilindro oco. Nós podemos determinar quais são as condições de contorno nesse cilindro. Esse cilindro está adotando que eu tenho uma condição de convecção na parte interna e convecção na parte externa. Então, o que eu tenho aqui? Você tem a primeira resistência térmica, que vai ser a resistência devido à convecção no cilindro. Novamente, isso daqui é a mesma coisa do problema anterior, que era H1 vezes a área A.
qual que é a área interna desse cilindro? É 2πr, comprimento dessa circunferência vezes o comprimento do cilindro. Então essa é a área minha de troca de calor através do coeficiente H1. E a mesma coisa aqui para a área externa, 2πr2, comprimento da circunferência externa, vezes o comprimento do cilindro. E dentro, o que eu tenho a resistência térmica à condução no cilindro. Bem, vamos falar um pouco sobre uma outra superfície radial, que é a superfície esférica. Novamente, nós vamos ter a mesma problemática aqui para a superfície esférica. O calor que está entrando em um lado da minha superfície esférica é o mesmo da próxima camada que tem um ΔR. Portanto, por aqui nós podemos deduzir que a taxa que entra de um lado tem que ser igual à taxa que está saindo. Não tem geração interna de calor. Portanto, se a gente fizer um balanço de energia com esse elemento diferencial, a gente tem que a energia que está entrando tem que ser igual à energia que está saindo. Portanto, a gente tem que Q de R é igual a Q de R mais dr. A taxa de transferência de calor vai ser uma constante novamente na direção radial. Se a gente aplicar isso na lei de Fourier, nós podemos utilizar a área de uma superfície esférica para determinar quanto que é essa taxa de transferência de calor na direção radial. Portanto, a gente pode escrever que Q de R vai ser uma constante independente do valor do R, e nós podemos integrar essa equação, nós podemos separar por variáveis, como que vai ficar? Vai ficar Q de R sobre R ao quadrado, dr é igual a menos K 4π, derivada da temperatura. Nós fazemos a integral disso daqui de R1 até R2 e de T1 até de TS1 até TS2. Quando a gente faz essa integral, a gente obtém que a taxa de transferência de calor para uma esfera é dada por essa equação aqui, ok? Nós podemos também definir a partir dessa equação que a minha resistência térmica para uma esfera, como que ela vai ser dada? Para uma casca esférica, né, que é o caso aqui, como que ela vai ser dada? Ela vai ser dada por 1 sobre R1 menos R2, que multiplica 1 sobre 4πk, ok? Portanto, essa é a minha resistência térmica à condução para uma esfera. Vamos então para o exemplo 3.5. No exemplo 3.5, o que nós temos? Nós temos que vapor de água escoando ao longo de um tubo com parede delgada mantém a sua parede a uma temperatura uniforme de 500 Kelvin. O tubo é coberto por uma manta de isolamento composta por dois materiais diferentes, material A e material B. Pode supor que há na interface entre os dois materiais uma resistência de contato infinita. Toda a superfície externa está exposta para o ar, no qual T infinito é 300 Kelvin e H é 25. Então vamos dar uma olhada aqui. O vapor de água ele está escoando na superfície interna do tubo, ok? A 500 Kelvin. E o que nós temos? Nós temos dois materiais. Temos o material A, esse tubo é formado por dois materiais. Uma parte aqui de cima do tubo, ela está no material A. Então você tem o material A aqui e você tem também o material B. Então temos tubo com material A e uma parte do tubo com material B. Nós temos dois raios aqui, o raio interno é de 50 mm e o raio externo de 100 mm. O que difere o tubo A do tubo B é a condutividade do material. O primeiro material está a 2 watts por metro Kelvin e o segundo material a 0,25. E ambos os tubos, as superfícies externas, elas estão sujeitas à temperatura infinita e ao coeficiente H que ele deu para a gente, que é de 25 watts por metro Kelvin e a temperatura de 300
Kelvin. Ok? Esboce o circuito térmico do sistema. Identifique, usando os símbolos propostos, todos os nós e as resistências pertinentes. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é esboçar o circuito térmico desse sistema aqui equivalente, ok? E especificar quais que são os nós e as resistências desse sistema. Para as condições especificadas, qual é a perda de calor total para o ambiente? A gente quer saber qual que é o Q de R do sistema, quanto que está perdendo de calor para o sistema. Isso daqui vai ser interessante porque esse Q de R ele é dado pelo calor que é perdido por A, Q de R A, mais o Q de R que é perdido por B. Já que a gente tem dois materiais diferentes, portanto nós temos duas conduções diferentes. Quais são as temperaturas na superfície externa? TS2A e TS2B. Além disso, nós queremos determinar quanto que é essa temperatura na superfície externa do lado de cima aqui, da minha superfície A e da minha superfície B. Já que é esperado que essas temperaturas sejam diferentes, visto que a gente tem dois materiais diferentes. O material B ele é mais isolante do que o material A. Cerca de 8 vezes mais isolante do que o material A, ok? Vamos então para a resolução do exemplo 3.5. Eu vou fazer o esquema aqui para vocês do nosso problema. Nós temos um duto, ele é composto de duas camadas. A parte superior do duto tem esse material que eu vou chamar de material A, e a parte inferior tem o material B, ok? Nós temos convecção nesse tubo, 25 watts por metro quadrado Kelvin, e a temperatura do fluido está 300 Kelvin. Internamente, o que eu tenho? Eu tenho um raio R1 e o raio externo é o raio R2. A superfície da parte do fluido que tem a temperatura A está a temperatura TS2A, e a da superfície B está a temperatura TS2B. A parte de cima tem condutividade Ka e a parte de baixo tem condutividade Kb, e a superfície interna dos dois materiais está a 500 Kelvin. Vamos assumir algumas coisas: regime permanente, condução unidimensional. Vamos considerar que não há troca de calor entre A e B, portanto a linha que separa as duas é adiabática, ok? Vamos considerar também que temos propriedades constantes. Como que nós vamos calcular a letra A que pede o circuito térmico? Então nós vamos escrever o circuito térmico. Nós temos a temperatura interna, que é a TS1. Então nós temos duas linhas aqui de resistências. Primeiramente nós temos na parte superior a resistência à condução em A. Vamos ter a temperatura 2 da superfície A. E também nós temos a resistência à convecção. Portanto, resistência à condução em A, resistência à convecção em A. Embaixo nós temos a resistência à condução em B, a temperatura 2 de B, e depois nós temos a resistência à convecção em B. E isso, depois desse circuito térmico, nós temos a temperatura do meio, que é a temperatura infinito. A partir desses circuitos nós podemos determinar quais que são as resistências à convecção em A, à convecção em B, à condução em A e à condução em B. A resistência à convecção em A vai ser a mesma da resistência da convecção em B, porque vai ser 1 sobre H vezes o comprimento. Nesse caso aqui eu estou usando uma linha só, que é por unidade de comprimento. Nesse caso que nós temos, o comprimento vai ser π vezes o raio R2, ok? Então é meia circunferência. A resistência à condução em A vai ser ln de R2 sobre R1 dividido por π vezes Ka. E a resistência à condução em B vai ser ln de R2 sobre R1 π vezes o Kb. Portanto,
nós podemos agora calcular as resistências térmicas. Vamos calcular os valores dessas resistências térmicas. Para a resistência à convecção, nós vamos ter π vezes 0,1 vezes 25 elevado a menos 1, 1 sobre π vezes L vezes H. Isso daí vai dar 0,1273 metro Kelvin por watt. Para a resistência à condução em A, nós vamos ter que essa resistência vai ser 0,1103 metro Kelvin por watt. E a resistência de convecção em B vai ser 0,8825 metros Kelvin por watt. Com isso, nós podemos determinar qual que seria a taxa de transferência de calor total. Qual que seria a taxa de transferência de calor total? Seria quanto de calor foi trocado em A mais quanto de calor foi trocado em B. Portanto, nós vamos ter TS1 menos T infinito dividido pela resistência de condução em A mais a resistência de convecção. E isso eu vou somar com TS1 menos T infinito dividido pela resistência de condução em B mais a resistência de convecção também em B. Eu posso substituir os valores. E quando eu substituir os valores, eu vejo que a taxa que eu estou trocando de calor em A, que é esse primeiro termo aqui, vai dar 842 watts por metro. E a taxa que eu estou trocando em B vai dar 198 watts por metro, que me fornece uma taxa de transferência de calor por unidade de comprimento de 1040 watts por metro. A partir dessas taxas, nós podemos determinar quais são as temperaturas da superfície. Nós podemos utilizar as equações da resistência de condução em A e em B e determinar quais são as temperaturas da superfície. Portanto, a temperatura da superfície 2 de A vai ser TS1 menos QAR de condução em A. E isso vai dar que a temperatura da superfície 2 relativa à parte A é de 407 Kelvin. Já a temperatura da superfície 2 relativa à parte B vai ser de 325 Kelvin. Portanto, isso fica bem interessante para a gente, porque vocês observam que há uma grande diferença na temperatura externa do mesmo tubo, ok? Bem, nós terminamos essa parte de sistemas radiais. No próximo item nós vamos falar sobre condução com geração interna. Então eu espero vocês até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui.